Vamos à segunda parte do vídeo, falando de transformações cíclicas. Os motores a combustão trabalham em ciclos, onde o gás sofre uma série de transformações e retorna a seu estado inicial. Então, o que acontece? Como o gás retorna ao seu estado inicial, primeiro ele sofre uma variação de temperatura, passa por vários processos e depois volta para onde ele estava. Consequentemente, a gente pode falar que a variação de energia interna total dele é zero, porque ele foi e voltou para o mesmo estado. O que acontece aqui no gráfico? Aqui tem o exemplo de um ciclo de Otto, que é os ciclos que funcionam nos motores a gasolina, a etanol e a diesel. Primeiro tem a admissão, depois tem a fase da compressão. Veja, na compressão o volume diminui e a pressão aumenta. Depois tem a explosão. O que acontece com a explosão? A pressão praticamente não muda e o volume aumenta. Aliás, desculpe, o volume fica constante e a pressão aumenta rapidamente. E depois que acontece a explosão, vem a parte da expansão, que o volume vai aumentando e a pressão diminuindo aos poucos. Então, assim que acontece o ciclo de Otto, que é um ciclo que funcionam os carros a diesel, a etanol e a álcool. E como que a gente faz para saber o trabalho quando a gente tem um gráfico de pressão contra volume? A gente vê a área embaixo do gráfico. A área embaixo do gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado, tá bom? Então, se a gente tem algum exercício vestibular com um gráfico desses, falando qual que é o trabalho realizado, pelo gás, basta a gente ver a área envolvida aqui. Nesse caso, a área envolvida representa essa região. Nesse caso, a área envolvida representa a região em laranja. Então, aqui eu vou apresentar algumas ideias para resolver o exercício da UFPR 2015, que eu vou cobrar para vocês na atividade. No diagrama abaixo, são mostrados 10 isotermas, tá? Que a gente já vai dar uma olhada melhor. As quais variam de 100 em 100 kelvins. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui o nosso gráfico e cada isoterma. Cada isoterma que eu vou além, elas variam de 100 em 100 Kelvin. Então, a primeira aqui está 100 Kelvin, a segunda 200 Kelvin, a terceira 300, 400, 500, 600 e assim vai. Tá? Sendo que a temperatura mais fria representa a temperatura de 100 Kelvin e a mais quente 1000 Kelvin. Então, se a gente for de 100 em 100, aqui a última é 1000 Kelvin. Isso significa que tem 10 isotermas. Então vamos lá. Um gás evolui segundo um ciclo que inicia no ponto A, indo em seguida até o ponto B, depois C e depois D e finalmente retornando ao ponto A. Tá? Sabe-se que ao evoluir de B para C, o gás realizou o trabalho de 8.400 Joule. Então aqui uma caloria é igual a 4,2 Joule. Com base nessas informações, responda. Então vamos ver o que está acontecendo primeiro. O gás sai do ponto A, vem para o ponto B, aumenta o volume, tá vendo? Ele aumenta o volume e a pressão constante. Depois, aumenta o volume e diminui a pressão através de uma isoterma. Em seguida, ele mantém o volume constante, né? Porque não vai para a direita nem para a esquerda, e diminui a pressão. E, por fim, ele volta através de uma isoterma, diminuindo o volume e aumentando a pressão. Então, isso é um ciclo. Uma máquina térmica poderia funcionar dessa maneira. E aí ele faz as perguntas. Qual o trabalho realizado no trajeto AB em joules? Então, o que eu falo para vocês? Vocês têm que lembrar que trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, tá? E que, para a gente conseguir em joules, a gente precisa transformar centímetros cúbicos em metros cúbicos. E para isso a gente multiplica por 10 a menos 6. Então, aqui tem os valores, vai dar 10 menos 5, a variação do volume, só que em centímetros cúbicos. Então, 10 menos 5 é 5, e a variação do volume no sistema internacional, então, é 5 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Multiplicando pelo valor da pressão, a gente tem o trabalho. Qual a troca de calor no trajeto BC, em calorias? Veja que no trajeto BC, a gente está numa transformação isotérmica. O que significa a transformação isotérmica? Não tem variação de energia interna. Então, toda a quantidade de calor fornecida é usada em trabalho, tá? Então, no caso aqui, ó, no enunciado ele fala que o gás realizou o trabalho de 8.400 joules, de B para C. Então, aí a gente consegue tirar direto qual foi a troca de calor envolvida. E qual o trabalho realizado no trajeto CD?
Vejam que aqui o volume não muda. Lembre-se em relação de trabalho quando o volume não muda. Qual a temperatura no ponto B? É só a gente fazer umas contagens das isotermas, né? Começando de 100 em 100. E qual a variação da energia interna no trajeto DA? Gente, novamente, nós estamos em cima de uma isoterma no trajeto DA. O que isso significa em termos de energia interna? Tem uma olhadinha aí, beleza? Então agora, para a gente encaminhando aí para a nossa parte final do conteúdo, vamos ver o rendimento de uma máquina térmica. As máquinas térmicas funcionam em ciclos, tá? Então, o gás inicia no estado, o gás ou líquido, fluido, de maneira geral, inicia um estado, passa uma série de transformações e volta para seu estado final. Elas operam recebendo o calor de uma fonte quente, mas nunca é 100% aproveitado. Alguma energia ali vai ser perdida, para simplesmente aumentar a temperatura do gás, perdendo energia para o ambiente, tá bom? Como a gente vai comentar na segunda lei da termodinâmica. Então, o calor recebido é representado por Q1, tá aqui. Parte desse calor é transformado em trabalho e parte do calor não é aproveitado, é transferido para a fonte fria e representado por Q2. Temos que Q1 é igual ao trabalho mais Q2. Então, a quantidade de trabalho, a quantidade de calor que vai ser oferecida, parte é trabalho e parte vai para a fonte fria, que aqui não é aproveitada. Então, matematicamente, nós calculamos o rendimento de uma máquina térmica através das seguintes equações. Essa letra grega aqui é o eta, tá? Ele representa rendimento. Para a gente calcular o rendimento, ou seja, qual é a porcentagem de energia que uma máquina térmica consegue aproveitar, nós utilizamos essas equações aqui, dividindo o trabalho pela quantidade de calor. Ou utilizando essa equação da direita, alguma dessas duas, tá? Dependendo de qual for o que o exercício estiver pedindo. Então, temos o exemplo 3. Um motor térmico recebe, em cada ciclo, 240 calorias de uma fonte quente e rejeita 180 calorias para a fonte fria. O que é essa fonte fria? Não é algo que a gente imagina como gelado, algo como frio. Não, isso aqui é só para representar, a gente fala fonte fria, só para representar a quantidade de calor que não é aproveitada, tá? A quantidade de calor que é perdida. Isso a gente considera fonte fria. Então, calcule o rendimento desse motor. Utilizando a equação aqui, ó, que tem a quantidade de calor, eu só coloquei invertido, gente, aqui é Q2 sobre Q1, tá bom? Lembre-se que é Q2 sobre Q1, por quê? A quantidade de calor em cima é sempre menor embaixo, porque o sistema recebe calor, parte ele usa e parte acaba sendo perdida. Se fosse ao contrário, eu teria um rendimento maior que 100%, o sistema ia gerar energia do nada. Isso aí é impossível, tá? Então vamos lá. Aqui eu só substituí os valores de Q2 por 180 e os valores de Q1 por 240 e fiz a divisão. 180 dividido por 240 é a mesma coisa que 3 quartos, né? Dividindo 60 em cima e embaixo. E 1 menos 3 quartos, se eu tenho 1 e tiro 3 quartos, eu fico com 1 quarto. Isso é igual a 0,25, ou 25%. O que significa 25%? Significa que a máquina térmica tem um rendimento de 25%. Toda a energia injetada nela, ela vai aproveitar 25% e o resto dos 75% vai ser jogado fora, né? Porque ela não consegue aproveitar. E essa é a faixa dos motores a gasolina, etanol e diesel. Eles não conseguem aproveitar toda a energia. Eles têm um rendimento ali na casa de 25%. O diesel é aproveita um pouquinho mais, tá? Bem, então vamos finalmente à segunda lei da termodinâmica, que eu já estava falando implicitamente nos slides anteriores. A gente tem duas maneiras de enunciar a segunda lei da termodinâmica. A primeira é o enunciado de Clausius. Ele fala que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro corpo de temperatura mais alta. O que isso significa? Significa que calor sempre vai do sentido da maior temperatura para menor temperatura, tá? Então, se eu abrir a geladeira de casa e deixar ela aberta, ela não vai, o frio dela não vai sair. O que vai acontecer? O calor do ambiente vai ser transferido para a geladeira, de menor temperatura ali, tá? Então, é sempre nesse sentido. E também tem um outro enunciado do Kelvin Planck que fala que é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Isso aqui parece ser diferente, mas na verdade diz a mesma coisa. Porque
Se o calor fluísse da temperatura menor para maior, eu poderia simplesmente pegar minha máquina térmica, que ela está a uma temperatura mais alta, colocar em algum lugar, que a temperatura do ambiente estaria menor, certo? E isso ia significar que a máquina ia começar a funcionar sozinha. E não acontece. Como o calor sempre vai da temperatura mais alta até a mais baixa, eu sempre preciso estar injetando calor no sistema. Eu preciso estar fazendo trabalho para fazer a máquina funcionar. E, mesmo que eu faça isso, a segunda lei da termodinâmica diz que eu não vou conseguir aproveitar 100% da energia. Alguma coisa vai ser perdida, certo? E geralmente isso aí é em forma de aquecimento do gás. Aquecimento que não gera expansão, simplesmente para aquecer ele ali, tá? Bem, a gente pode pensar, bom, se o calor sempre flui do mais quente para o mais frio, como que funciona a geladeira? Ela não esfria as coisas? Sim, a geladeira e ar-condicionado, eles esfriam o ambiente. Só que eles não violam a segunda lei da termodinâmica. Dentro desses equipamentos tem um compressorzinho elétrico que faz a compressão do gás. E através dessa compressão do gás, eles conseguem, o gás retira calor do ambiente, tá? Então, existe um trabalho do sistema, não é espontâneo, tá bom, gente? O calor flui espontaneamente, sempre da temperatura mais alta para mais baixa. Pode ser que aconteça ao contrário, sim, claro, no caso das geladeiras, só que daí não é espontaneamente, não é algo natural. Então, aqui, para a gente finalizar a nossa discussão, vamos ver a parte do ciclo de Carnot. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível que uma máquina térmica tenha rendimento de 100%, tá? Mas ali nos anos 1800, com os avanços da Revolução Industrial, Carnot, que foi um estudioso da época, ele estava estudando as máquinas térmicas, ali nos anos de 1800, século XIX. E ele fez várias contas e percebeu que é impossível que uma máquina tenha um aproveitamento de 100%. Mas se ela operar no ciclo que foi chamado de ciclo de Carnot, ela tem o seu rendimento máximo. Como é que ela funciona? Em AB, o que acontece? O gás sofre expansão isotérmica. Em BC, o gás sofre expansão adiabática. Lembre-se que expansão adiabática é aquela que não troca calor com o meio externo e ocorre rapidamente. Em CD, o gás sofre compressão isotérmica. Em DA, o gás sofre compressão adiabática. Então, trabalhando nesse ciclo, dessa maneira aqui, o motor pode ter o seu funcionamento máximo, tá? Claro, isso aqui não é tão fácil. É algo teórico, não é algo que existe na prática. Por exemplo, eu vou trocar o motor do meu carro por ciclo de Otto, que é o dele, por ciclo de Carnot. Não, isso aqui é teoria. Teoria do qual seria o valor máximo de aproveitamento. O motor que eu tenho, que funciona ciclo de Otto, ele tem lá seu aproveitamento e é daquele jeito. Eu não posso simplesmente mudar. Isso aqui é teórico, tá bom? E como é que a gente calcula um rendimento no ciclo de Carnot? A gente viu o rendimento para máquinas no gerais, que utiliza as quantidades de calor, mas para o ciclo de Carnot, a gente consegue fazer os cálculos utilizando os valores das temperaturas, tanto da fonte quente quanto da fonte fria. Tá? Então, é dado por essa equação aqui. Lembrando, gente, aqui é super importante usar o valor em Kelvin, tá? Que é a temperatura absoluta da escala Kelvin. T2 indica a temperatura da fonte fria e T1 indica a temperatura da fonte quente. Então, o ciclo de Carnot, né, eu vou passar um exemplo 4 para vocês. Uma máquina térmica trabalha entre duas fontes, com temperaturas de 27 graus Celsius e 127 graus Celsius, segundo o ciclo de Carnot. Olha lá, o ciclo com maior aproveitamento e teórico. Retirando em cada ciclo 800 joules da fonte quente. Então, agora eu peço para você calcular o rendimento da máquina térmica, o trabalho realizado e o calor rejeitado para a fonte fria. Como que nós vamos fazer isso? Para calcular o rendimento da máquina, precisamos das temperaturas em valor absoluto. Lembre-se que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, o primeiro conteúdo que a gente viu. Então, a temperatura da fonte quente são 400 Kelvin e da fonte fria 300 Kelvin. Então, basta usar aquela equaçãozinha ali, a equação anterior. Aqui, ó. O rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1, tá? Então, aqui, substituindo
T2 sobre T1, eu tenho 300 sobre 400, que é igual a 3 quartos, e 1 menos 3 quartos é 1 menos 0,75, ou 0,25. Tá? Isso aqui, de novo, por coincidência, deu um rendimento de 25%. E como que... Tá, então encontramos o rendimento. Vamos para a pergunta B. E como que a gente encontra o trabalho realizado? Bem, a gente sabe que em cada ciclo, o sistema... joules, mas eu vou conseguir aproveitar alguma coisa desses 800 aí. Vamos ver quanto. Como o rendimento é igual ao trabalho sobre a quantidade de calor da fonte 1, eu tenho que o trabalho passar multiplicando esse Q1 pelo eta aqui, é dado da seguinte maneira. O trabalho é igual ao rendimento vezes Q1. O rendimento a gente viu que é 0,25. Gente, aqui eu preciso calcular dessa forma, tá? Não em porcentagem. Eu preciso calcular 0, alguma coisa, para dar certas contas, vezes 800. Então, 0,25 vezes 800 vai dar 200 joules. Então, veja, o sistema, ele injeta 800 joules, certo? Só que o trabalho realizado é 200 joules só, ele não consegue aproveitar tudo. E a pergunta C, o calor rejeitado para a fonte fria, é só fazer a diferença. Para saber o calor rejeitado pela fonte fria, a gente tem que lembrar que Q1 é igual a tal mais Q2, ou seja, o calor da fonte quente vai ser transformado em trabalho e parte vai para a fonte fria. Se eu quero saber qual que é o calor rejeitado pela fonte fria, eu pego o Q1 e subtraio o trabalho. No caso, vai dar 800 menos 200, tá? Então, 600 joules. Então, aqui o que a gente tem? 800 joules são injetados no sistema, 200 é trabalho, beleza, aproveitou, e 600 não aproveitou. Veja que a maioria não aproveitou. Mais precisamente, 75% de energia não foi aproveitada, tá? E agora um resumo das leis da termodinâmica. A gente já conversou sobre a primeira e segunda lei da termodinâmica. Eu quero lembrar a vocês a lei zero da termodinâmica. Por que ela recebe esse nome? Porque primeiro foram estabelecidas as primeiras e segunda leis da termodinâmica. E depois eles estudaram a lei zero. E viram que essa lei era mais fundamental que as anteriores. Ela, é a base para você conseguir estudar. E ela diz o seguinte: se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Tá? Então, é basicamente o que isso diz. Se eu pegar um termômetro, medir a temperatura do corpo A, dar um número, e pegar esse termômetro, medir a temperatura do corpo B e dar o mesmo número, significa que o A e B estão em equilíbrio térmico. A primeira e segunda lei da termodinâmica a gente falou hoje, e a terceira lei da termodinâmica tem a ver com entropia, desordem. Aqui é um conteúdo mais elaborado, a gente não vai entrar com detalhes, mas eu posso comentar de maneira bem breve. Significa que o grau de desordem de um sistema, ele, com temperatura igual a zero absoluto, tem uma constante pouco variável. O que significa? Que tudo aqui no nosso mundo tende a desordem. Por exemplo, se eu pegar a minha garrafa d'água e derramar água aqui em cima, eu estou aumentando a desordem no sistema. E ele não vai automaticamente a água voltar para a minha garrafa e ficar organizada, ficar no sistema organizado. Não. Diz que sempre tende a desorganização. E a terceira lei da termodinâmica diz que essa desorganização ela vai tendendo a zero à medida que a gente se aproxima do valor da temperatura do zero absoluto, tá? Mas isso é um conteúdo mais avançado e futuramente a gente pode conversar mais a respeito disso. Eu termino a aula com uma reflexão. Quais os impactos das máquinas térmicas em nossa sociedade? O estudo das máquinas térmicas iniciaram ali no século 17, 18, com a Revolução Industrial, e na época não tinha uma preocupação de poluição, e eles poluíam, tinham várias máquinas, sem filtro algum. E entre as máquinas térmicas, será que são os carros que poluem mais? As indústrias, né? Então tem toda uma reflexão que a gente pode fazer em relação a isso. E o que é possível fazer para diminuir a poluição? Será que se a gente trocasse para carros elétricos ia diminuir a poluição? Pode ser que sim. Só que o custo de um carro desse é muito alto. E claro, tem muita gente que ganha em cima da gasolina, tem muita gente que ganha em cima do petróleo, tem muitos interesses políticos envolvidos por volta disso. Tá? Então eu quero que vocês vejam que esse conteúdo que a gente estuda,
de máquinas térmicas também está relacionado com o nosso dia a dia, com os interesses de pessoas, com o interesse em proteger o meio ambiente, questão do aquecimento global, tá? Custo de produção, enfim, tem muitas coisas aí. E fica uma dica. A última questão da atividade é justamente para darem a opinião pessoal de vocês a respeito dessas coisas, tá bom? E aqui vejam que são dois modelos Tesla. Tesla é um carro caríssimo, acho que passa dos R$1 milhão, mas é um carro elétrico. E, enfim, era isso a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, só me perguntar. Estarei à disposição para auxiliá-los.